A Mercedes finalmente apresentou seu novo carro para a temporada 2025, o W16, revelando um aspecto surpreendente que poderia ter alterado o curso dos últimos 2 anos, caso tivesse sido solucionado anteriormente. A equipe conseguiu por fim sanar a questão central que atormentou Lewis Hamilton durante seus últimos anos ao volante. Mas vale ressaltar que isso ocorre justamente depois que Hamilton já arrumou suas malas e passou a exibir com orgulho o vermelho emblemático da Ferrari. A ironia do momento é evidente. O mesmo problema que causou frustração e desânimo a Hamilton com o desempenho da Mercedes parece ter sido eliminado. Mas exatamente quando ele mais necessitava do recurso, a equipe não conseguiu entregar a solução. A dúvida que fica é: qual era, de fato, a raiz dessa falha? Por que sua resolução demorou tanto? E de que maneira isso afetará os próximos passos da Mercedes? O W16 foi revelado apenas 2 dias antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein, marcando o início de um novo capítulo para as flechas de prata. Ao que tudo indica, a equipe pode ter finalmente decifrado o enigma que os perseguia há 3 temporadas, desde o início da era do efeito solo. Enquanto o W15 teve seus momentos de brilho, conquistando 4 vitórias em grandes prêmios no ano passado, ele se mostrava extremamente inconsistente, principalmente durante as classificações. Hamilton, em particular, sofreu com essa instabilidade, frequentemente largando do fundo do grid e tendo que lutar arduamente para avançar na corrida. Essa não era uma questão trivial. Tratava-se de uma falha sistêmica que vinha afetando a equipe desde as alterações no regulamento de 2022. O próprio Hamilton chegou a comentar repetidas vezes sua frustração com a imprevisibilidade do carro de um fim de semana para o outro. No Grande Prêmio de Singapura de 2024, ele reconheceu que os 2 anos anteriores haviam tornado a vida difícil para toda a equipe, explicando que os regulamentos complicavam o desempenho. Em alguns finais de semana, o carro parecia promissor, e em outros, surpreendentemente, vencia uma corrida, o que gerava uma motivação momentânea. Para um piloto como Hamilton, que construiu sua carreira na Fórmula 1 pautada na precisão e na consistência, lidar com um carro tão errático deve ter sido profundamente desafiador. Ele chegou a comparar a experiência com jogar golfe, afirmando que era como conseguir uma tacada perfeita de vez em quando, o que o incentivava a continuar, mesmo que a maioria das tentativas não saísse como o esperado. Essa busca incessante pelo sentimento de excelência, similar ao que viveu em Silverstone ou Spa, era o que o impulsionava. Contudo, agora, exatamente quando Hamilton inicia sua nova jornada na Ferrari, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, anunciou que a equipe conseguiu, finalmente, superar o problema que tanto o afligia. Com este sendo o 4º ano sob os atuais regulamentos que incidem sobre o chassi, os carros atingiram uma fase de maior maturidade, segundo Allison. Ele explicou que, embora ganhos expressivos em tempos de volta sejam cada vez mais difíceis de obter, a equipe concentrou esforços em corrigir os pontos que atrapalharam o desempenho do ano anterior. Entre as prioridades estavam eliminar a hesitação sutil do W15 ao fazer curvas em baixa velocidade e ajustar os desequilíbrios na temperatura dos pneus, que tornavam o comportamento do carro inconsistente entre as sessões. Em outras palavras, o veículo agora deve ter uma performance superior em curvas de menor velocidade, um obstáculo que há muito tempo dificultava o trabalho de Hamilton. E qual será o impacto disso para a Mercedes na temporada 2025? Toto Wolff, chefe da equipe de Fórmula 1 da Mercedes, já definiu esta nova etapa como o começo de um período empolgante. Entretanto, essa era não contará mais com a presença de Lewis Hamilton. Em substituição, as flechas de prata contarão com uma nova dupla de pilotos. George Russell assumirá a posição de liderança, acompanhado pelo jovem talento italiano Andrea Kimi Antonelli. Estamos iniciando uma fase empolgante no esporte para nossa equipe. A Mercedes-AMG Motorsport em 2025, declarou Wolff. Estamos edificando sobre o legado magnífico da nossa história
e mal podemos esperar para competir. Contamos com uma dupla promissora para alcançar nossos objetivos. Ambos os pilotos passaram por nosso programa de juniores, o que reforça nosso compromisso em apoiar e desenvolver talento. É evidente que a Mercedes direciona seu olhar para o futuro, embora a sombra da saída de Hamilton permaneça, pelo menos, nas primeiras corridas da temporada. O W16 também traz mudanças marcantes em seu design, já que não exibe mais a marca vermelha da Ineos na entrada de ar. Embora essa gigante química continue sendo uma acionista relevante, sua presença foi significativamente minimizada, fato que gerou especulações sobre uma possível relação com a recente aquisição do Manchester United pela empresa. Do ponto de vista técnico, a Mercedes revisou integralmente todas as superfícies aerodinâmicas do W16 e implementou alterações na suspensão dianteira, visando eliminar definitivamente as deficiências que tornaram o W15 um carro tão temperamental. A grande interrogação agora é como essas mudanças influenciarão o desempenho da equipe em 2025 e, sobretudo, se a Mercedes se arrependerá de não ter solucionado essa questão enquanto Hamilton ainda estava no comando. Uma coisa é certa: se a Mercedes voltar a conquistar vitórias de forma repentina, enquanto Hamilton se ajusta à Ferrari, essa poderá ser uma das reviravoltas mais dramáticas na história recente da Fórmula 1. O debate sobre o que poderia ter sido se intensificará. Para Hamilton, essa nova realidade pode ter um sabor agridoce. Por um lado, ele finalmente encara o desafio almejado há tanto tempo, com a oportunidade de pilotar para a equipe mais icônica da Fórmula 1. Por outro, ele poderá se perguntar se sua saída da Mercedes foi precipitada, especialmente se o W16 se provar um verdadeiro monstro nas pistas. Enquanto isso, George Russell e Antonelli têm a missão monumental de demonstrar que a Mercedes ainda possui condições de brigar na elite do automobilismo. Russell precisará consolidar-se como o líder incontestável da equipe, enquanto Antonelli enfrentará imensa pressão para corresponder às grandes expectativas que o cercam desde sua passagem pelo programa de base. Do outro lado do grid, Lewis Hamilton e Charles Leclerc estarão à frente da ofensiva da Ferrari. O diretor técnico de chassis da equipe, Loic Serra, confirmou que a Ferrari empreendeu esforços significativos para aprimorar seu desempenho nas classificações, uma mudança que pode representar um divisor de águas para Hamilton. Durante a temporada 2024, Hamilton enfrentou grandes dificuldades nas sessões de qualificação, sendo superado por George Russell em disputas diretas, o que culminou em sua pior colocação na história da Fórmula 1, terminando o campeonato em 7º lugar. Em determinado momento, após mais uma performance decepcionante em Losail no Catar, Hamilton afirmou de forma clara que se sentia simplesmente lento. Paralelamente, a Ferrari vive uma situação inédita desde 2017, ao conquistar mais vitórias em corridas do que poles. Ainda que isso tenha ajudado no resultado final do campeonato, Charles Leclerc enfatizou repetidamente a necessidade de melhorar as voltas lançadas. Para isso, Loic Serra, que integrou a Ferrari após vir da Mercedes em outubro de 2024, ressaltou que o novo SF25 foi concebido com foco nas classificações. A força do carro no ritmo de corrida é algo que queremos manter e aperfeiçoar, explicou Serra. Ele pontuou que, embora a Ferrari demonstre um ritmo forte aos domingos, suas sessões de qualificação ainda deixam a desejar. Serra destacou que pequenas margens podem fazer toda a diferença na Fórmula 1, afirmando que, se conseguirem extrair um pouquinho mais naquele primeiro giro cronometrado, poderão se beneficiar, principalmente quando 30 milissegundos podem representar uma posição a mais no grid. Será que isso bastará para brigar pelo título? Somente o tempo trará essa resposta. Com os testes de pré-temporada se aproximando, não teremos que esperar muito para descobrir se os ajustes realizados na Mercedes realmente transformaram o W16 em um carro capaz de disputar o campeonato. Porém, se a equipe voltar a conquistar vitórias de forma repentina, a maior incógnita da Fórmula 1 dos últimos anos se colocará bem diante de nós. O que você pensa? Será que a Mercedes finalmente solucionou seu maior problema?
Mas na hora menos favorável, Hamilton poderá se arrepender de ter se transferido para a Ferrari, caso o W16 se mostre imparável nas pistas. Deixe sua opinião nos comentários. E após isso, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.